Olá pessoal, eu venho convidar vocês para o meu novo curso de 2025, primeiro semestre, as problemáticas do falso self. Como o próprio nome indica, essas problemáticas do falso self tentam investigar o que é o falso self, de onde ele aparece, qual que é a história teórica dele. Obviamente, esse termo é muito rapidamente associado ao Winnicott, e é nele que a gente vai focar nesse primeiro semestre, nesses 5 encontros, para a gente pensar nessa problematização desse conceito. No primeiro encontro, a gente vai falar do texto clássico do Winnicott, Distorção do Ego em termos de self verdadeiro e falso self. No segundo encontro, a gente continua com o Winnicott, explorando o texto de 1963, Comunicação e Falta de Comunicação, levando ao estudo de certos opostos. Depois, no terceiro encontro, o conceito de falso self, de 64, e a delinquência como sinal de esperança. E aqui no terceiro encontro vai ser interessante porque a gente vai começar a pensar em algumas das consequências clínicas do que é o falso self em Winnicott, a começar pela delinquência. Então, uma leitura específica de privação e delinquência que eu vou propor aqui nesse terceiro encontro. No quarto encontro, a gente já vai para outro autor que eu acho que está efetivamente inspirando o Winnicott, que é Sándor Ferenczi. O Sándor Ferenczi, na minha opinião, na minha leitura, inspirou muito o Winnicott para ele fabricar essa ideia de falso self. A gente vai tentar provar essa minha tese, essa minha hipótese, no quarto encontro, lendo os artigos de Sándor Ferenczi, O Bebê Erudito, O Bebê Sábio, e fazer uma reflexão sobre o fenômeno da clivagem na teoria de Ferenczi a partir dos seus últimos artigos, em especial reflexões sobre o trauma e confusão de linguagens. Então, aqui no quarto encontro, a gente vai pensar no Ferenczi como aquele que vai inspirar o pensamento winnicottiano para pensar numa clínica da clivagem, na clínica do falso self, enfim, numa vida que não é exatamente uma vida verdadeira. A gente vai ver isso claramente já presente na teoria do Sándor Ferenczi. No quinto encontro, para fechar, a gente vai apresentar uma teoria que é muito desconhecida aqui no Brasil, praticamente não se ouve falar dela, os aspectos clínicos e teóricos das personalidades como se, da Ellen Deutsch. Está aqui o texto dela, que a gente vai ler em francês, mas obviamente a gente vai fazer PDFs, apresentações, tudo em português, muito acessível para quem não lê francês. Para quem lê, obviamente esse texto vai estar disponível para quem se matricular, para a gente ler junto, mas se você não lê francês, claro, nenhum problema, a gente vai traduzir, apontar os pontos principais para a gente entender junto uma das autoras que estão ali em 1965, esse texto da Ellen Deutsch, dialogando com um fenômeno que está aparecendo na clínica também dela, que ela está vendo como algo muito próximo ao falso self. Vamos investigar se ela está dialogando com o Winnicott, em que medida, quais são as teorias que aparecem aqui. Então, primeiro módulo desse curso, praticamente, é para introduzir o conceito. Pensar nesse conceito do falso self, que, vocês sabem, vai ter uma repercussão enorme em toda a teoria psicanalítica. De maneira geral, o falso self pode ser descrito, já em Freud, em alguma medida, quando ele articula que o eu é, por assim dizer, um certo fantoche na mão da realidade, do super-eu e do isso. Que o eu é um amontoado de identificações. A gente tem essa sensação de que o eu, mesmo na obra do Freud, tem um caráter meio falso, meio imaginário, meio a ser desconstruído ao longo de uma análise. Em Lacan, isso vai tomar as consequências mais potentes que a gente viu na história da psicanálise. O eu como uma miragem imaginária. A gente vai comentar isso tudo ao longo desse curso. Como que isso aparece em Lacan, como que isso aparece no Freud, como que isso vai aparecer em outros autores como Ellen Deutsch, Masoud Khan e Kohut, por exemplo. Então vou citar um pouco, vou apresentar alguns textos, né, de como que o falso self vai aparecendo na história da psicanálise como um certo tipo de preocupação clínica fundamental sobre o que é o viver verdadeiro, sobre o que é se sentir vivo, o que é se sentir que a vida tem sentido.
essa reflexão, por exemplo, pode se desdobrar numa reflexão para a gente pensar numa clínica como a do Viktor Frankl, a busca de sentido, a ideia de que a psicanálise pode se desdobrar num certo existencialismo? Essa é um tipo de pergunta que eu queria convidar vocês a pensarem comigo nesse curso que vai se estender em 2025, o primeiro semestre. Primeiro encontro já começamos aqui em março, final de março, e a gente vai para a gente pensar junto no falso self e nas suas consequências ao longo da teoria psicanalítica. O curso está muito bonito, vocês vão ver o cronograma na descrição do vídeo, é só entrar no meu site, fabiobello.com.br, vocês vão ter todos os links para a plataforma EAD, ou caso vocês queiram ir direto também, tem um link aqui na descrição do vídeo, super simples de achar, enigmaclinicescola.eadplataforma.app. Vocês vão achar isso tudo bem descrito, os valores, as condições, enfim, mas não tem confusão nenhuma, gente. É super simples, é clicar e se inscrever. Um curso que é muito acessível, estou deixando os valores muito baixos, né, para que haja o maior número de pessoas para poder participar dos nossos encontros, para a gente conversar, para a gente fazer circular essas teorias que circulam tão pouco no Brasil. A plataforma EAD é responsável, né, pelo gerenciamento depois dos certificados, dos pagamentos, enfim, vocês vão ver, é super simples o manejo aí da plataforma. Qualquer dúvida é só escrever, né, para os canais que estão disponíveis lá na plataforma. Então espero vocês nesse curso, não percam uma oportunidade única, vejam aí as datas, dias, horários, está tudo descrito no curso, nesses links que estão na descrição do vídeo, e eu espero vocês para a gente ler o Winnicott e outros autores juntos, vale muito a pena para a gente pensar na clínica a partir desses conceitos. Valeu, até lá!